Então vamos para a terceira parte do vídeo, né? Vamos para a terceira parte do vídeo. Daniel, Ananias, Azarias e Zacarias, né? Vamos para a terceira parte. Jeoaquim, rei de Judá, reinou de 608 até 598 a.C. O ano terceiro, em 605 a.C., de acordo com o sistema cronológico utilizado por Daniel, no qual apenas anos anteriores eram contabilizados, Jeremias, em contrapartida, seguia um sistema no qual qualquer porção do ano era contado como um ano inteiro, né? Então a gente vê que a porção de um ano naquela época era contado como se fosse o ano inteiro, né? O ano inteiro. Então, se fosse no calendário de hoje, não daria um ano completo, né? Só uma porção dela, uma porção do ano, né? Então, portanto, ele designou 605 a.C. como sendo o quarto ano de Jeoaquim. Jeremias 25:1, Jeremias 36, capítulo 36, versículo 1, capítulo 46, versículo 2. Jeoaquim era o rei ímpio que primeiramente se aliou aos egípcios, depois que os babilônicos, até 602 a.C., quando se rebelou. Sua independência durou pouco tempo. Quer dizer que ele se rebelou contra os egípcios, contra a Babilônia, mas aí não durou muito tempo. E permaneceu sob domínio da Babilônia até a sua morte. O filho de Nabopolassar, fundador do Império Neobabilônico Caldeus, era Nabucodonosor, que reinou de 605 a 562 a.C. no verão de 605 a.C. Quer dizer que quando ele começou a reinar era no verão, era na época de verão, né? Havia o período de inverno e o período de verão, que nem tem em São Paulo, em todo lugar tem, né? Então, no período de verão de 605 a.C., foi que Nabucodonosor começou a reinar. Então, Nabucodonosor, no verão de 605 a.C., quando seu pai morreu, né? Que nós lemos aqui, o pai dele era o Nabopolassar, né? Nabopolassar. E quando seu pai morreu, Nabucodonosor já liderava o exército babilônico. Quer dizer que ele já era líder do exército babilônico desde quando seu pai era vivo, né? O pai dele. Então, o pai dele era o rei da Babilônia, e Nabucodonosor já liderava o exército da Babilônia, né? Então ele estava se preparando para assumir o trono, já estava se preparando para assumir o trono de seu pai, né? Então, naquela época, os pais passavam os filhos, né, as suas responsabilidades, os seus cargos e as suas profissões, né? As suas profissões. Então vamos lá, vamos ler mais. E ele retornou ao reino para garantir seu lugar no trono, mas não antes de derrotar Jerusalém e tomar despojo e prisioneiro, entre eles Daniel. Nabucodonosor expandiu grandemente o império iniciado por seu pai e estimulou a adoração dos antigos deuses da Babilônia, principalmente a Marduk, né? Principalmente a Marduk, né? Era um dos deuses ali da Babilônia, né? Olha lá, capítulo 1, versículo 2. O Senhor entregou o livro de Daniel. O Senhor entregou o livro de Daniel. E o Senhor o entregou. O livro de Daniel enfatiza a soberania de Deus em seu trato
com as nações. Então, o livro de Daniel enfatiza soberania de Deus em seu trato com as nações. Jerusalém não sucumbiu simplesmente porque Nabucodonosor era poderoso, mas porque havia julgado o povo de Judá por sua desobediência e idolatria. Então o povo estava desobediente a Deus e estava idolatrando. E aí Deus permitiu que os babilônicos invadissem, tomassem e fizessem pessoas em cativeiro, né? Então, tudo isso que estava acontecendo era por causa da idolatria e desobediência do povo de Israel. Uma parte dos utensílios e o restante dos utensílios foram removidos mais tarde, quando Jeoaquim se rendeu, em 2 Reis 24:13, e 2 Crônica 36:18. Siná, ou seja, Babilônia, a Babilônia, né? Então quer dizer que Siná, a gente leu lá, é o nome Siná, ou seja, a Babilônia, significa a Babilônia. Então a Babilônia, ou Siná, ficava localizada à margem do rio Eufrates, 80 quilômetros ao sul da atual Bagdá, no Iraque, né? Atualmente é Bagdá, no Iraque, né? Na casa do tesouro do seu Deus, os utensílios retirados da casa de Deus apareceram mais tarde à noite no banquete de Belzazar, capítulo 5. Eventualmente foram removidos por Jorobabel, que o levou de volta a Israel, em Esdras 1, capítulo 1, versículo 7. Eunucos, capítulo 1, versículo 3. Eunucos. Vamos falar sobre eunucos agora. Na monarquia do Oriente Médio Antigo, os areus reais geralmente eram supervisionados por homens castrados, considerados confiáveis para desempenhar na tarefa. Quer dizer que os eunucos eles eram castrados, né? Castrados. Aqui fala sobre também uma nova identidade dos hebreus, uma nova identidade de Daniel, de Ananias, de Azarias, né? Enfim, dos 3 jovens. Um eunuco geralmente era tido como um oficial privilegiado. Eles desfrutavam do relacionamento pessoal com o rei, e o monarca geralmente buscava seus conselhos. Então, o eunuco é um cargo de confiança do rei, né? Ele tinha um relacionamento pessoal com o rei, ele era ligado diretamente com o rei. E o rei confiava muito naquela época nos eunucos, porque eles eram castrados, né? Então eles não tinham muito problemas, por exemplo, com as suas esposas, com as suas esposas, entendeu? Outra coisa aqui, desfrutava do relacionamento, e alguns eunuco geralmente era tido como um oficial privilegiado. Ele desfrutava de relacionamentos pessoais com o rei, e o monarca geralmente buscava seus conselhos. Alguns especulam que Daniel e seus amigos se tornaram eunuco, ou pelo menos foram separados para aconselhar o rei, versículo 9. Mas não há nenhuma declaração específica do livro a esse respeito. A expressão filho de Israel refere-se à população em geral da nação de Israel. Então, alguns acreditam que Daniel e os 3 jovens eram castrados também, né? Que eles se tornaram eunuco do rei, né? Com o passar do tempo. Até porque eles passaram muito tempo no cativo, tanto do rei da Babilônia como o rei da Pérsia. Enfim, Daniel passou por todos esses períodos. Então especula-se que Daniel tenha sido castrado juntamente com os jovens, se tornado eunuco, né?
É uma especulação, não tem certeza, mas tem fortes evidências, né? Então, a gente vê aqui, né, essas informações. No capítulo 1, e versículo 4 ao 5, a informação entendidos no conceito, no conhecimento, diz respeito à educação prévia dos jovens. Então, a informação que tem é que entendidos no conhecimento, que fala de Daniel, né, diz respeito à educação prévia dos jovens, nas letras, na língua dos caldeus. O idioma maior, maior parte da Mesopotâmia era o acardiano, né? Um tipo de escrita cuneiforme, geralmente registrada em tabletes de argila. Era feito com argila, né? Argila é aquele barro duro que faz. Realmente no norte lá eles fazem um monte de coisa com aquela argila, né? Então eles faziam ali as escritas nas argilas, né? Mas argila, interessante, né? E ao longo dos séculos, os babilônicos e assírios produziram grande quantidade de literatura de todos os tipos, né? Então a Babilônia era e assírios produziram grande quantidade de literatura de todos os tipos nas argilas, né? Então naquela época eles escreviam na argila, né? Hoje a gente tem um papel, tem computador, tem no celular, a gente escreve em vários tipos de lugares, né? Naquela época, então eles produziram muita literatura nas argilas, né? E embora o aramaico já houvesse começado a substituir o acardiano por volta de 600 a.C., os estudiosos babilônios continuavam estudando e até mesmo registrando sua literatura no idioma clássico. Para Daniel e seus amigos, seres considerados realmente letrados, tinham de estar familiarizado com essas tradições literárias, né? O termo caldeus era comumente aplicado aos babilônicos como um todo, e também usado para designar o grupo de astrólogos, adivinhadores e outros, no qual Daniel foi incorporado. Daniel capítulo 1, 17, capítulo 2, versículo 2 ao 5, capítulo e versículo 10, capítulo 3 e versículo 8. Então o termo aqui caldeus, né, também é ligado aos astrólogos e adivinhadores, né? Astrólogos e adivinhadores. De acordo com o historiador judeu do primeiro século, Joséfo, os 4 jovens eram um membro da família real de Zedequias, né? Família real de Zedequias, que eu falei, vocês eram de famílias real, né? O nome Daniel significa Deus é meu juiz. O nome babilônico de Daniel, Beltesazar, significa a senhora protege o rei, uma referência à deusa Saparnitu, né? Esposa de Marduk, né? Que era um dos deuses da Babilônia. Deuses da Babilônia. O nome Ananias significa o Senhor é grandioso. O Senhor é grandioso. O nome babilônico de Ananias, Sadak, significa eu tenho medo do Deus. O nome Misael significa quem é o que Deus é. O nome da Babilônia de Misael, que é Mesaque, significa eu sou de pouca expressão. O nome Azarias significa o Senhor me ajudou. O nome babilônico de Azarias Abednego significa fica servo
de Deus Nebo, de Deus Nebo, né? Diz até que Abidnego, ele se tornou chefe das pessoas de cor escura, né? De cor escura. Então ele passou a ser chefe das pessoas que tinham cor escura, né? Amém. O próximo irei falar sobre isso, amém.